Oi pessoal, hoje eu fiquei um pouco a fim de falar sobre o fluir das emoções e o que cada um toma, né, com essa palavra, né, como significar, né, emoções, que experiência que cada um tem disso, né. E, bom, a gente poderia usar um ponto de vista ocidental da ciência que fala que existem 5 emoções básicas do ser humano: o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, né? E isso me lembra um pouco de um vídeo que eu fiz há poucos dias, que eu falei sobre amor e ódio, né? Aí eu citei um autor que faleceu faz pouco tempo, um biólogo, Humberto Maturana. Eu acho interessante, assim, a forma como ele trata as emoções, né, de um ponto de vista de ver o humano como um mamífero, assim, e o que isso representa, o que as emoções, que papel que elas jogam nas relações. E ele apresenta, assim, as emoções como um campo de possibilidades de ações, né? Cada emoção abre para um campo diferente. Então, o medo abre um campo de comportamentos diferentes da raiva, ou da alegria, ou da tristeza, ou do nojo. Mas, além de comportamentos, isso também remete a experiências interiores, né, que a gente tem. Sensações, sentimentos, e aí isso tem tantas nuances assim que eu acho que um pouco que a ciência não consegue alcançar tanto, e então, enfim, nem seja o propósito, talvez, né? Tem muitas formas de olhar para isso. Que bom que existe uma pluralidade de visões sobre isso, né? E essa questão das emoções me remete a trauma, né? A visão de trauma que, principalmente, né, eu estudei dentro da psicologia e tal, mas agora, mais recentemente, com uma formação que eu fiz, né, bastante profunda, assim, com o Gabor Maté, que se chama Compassionate Inquirer, né? Se fosse traduzir, seria como se fosse uma investigação compassiva, e ali ele apresenta uma visão de trauma, né? Não como um evento externo que acontece, mas como a forma como a gente se relacionou internamente diante de algum evento ou diante de uma ação continuada, né? Um trauma de desenvolvimento, assim, situações que vão se acumulando ao longo de um período e se torna o quê? Se torna insuportável. Então a gente não suporta a carga emocional que aquilo nos desperta, e o nosso corpo tem uma sabedoria natural, né? Uma inteligência, tanto é que tem um documentário maravilhoso dele chamado A Sabedoria do Trauma, que fala um pouco sobre isso, né? Traz uma leitura disso. E o nosso corpo é sábio, né? Se ele vê que a gente não dá conta e a gente não encontra suporte, né, uma rede de apoio que nos ajude a dar conta, nosso corpo dá um jeito, né? Ele faz ajustes criativos, ele desenvolve mecanismos de defesa para reprimir aquilo que a gente está sentindo, e a gente reprime, e ao mesmo tempo a gente reprime e desenvolve estratégias de comportamentos que vão evitar que essas emoções e sentimentos aflorem, né? E é como se fosse uma certa energia que fica congelada. Então, a gente podia pensar nos exemplos de experiências de medo ou de raiva muito intensa e que não foram aceitas, assim, foram demais pra gente, e na nossa rede de apoio não tinha qualidade de suporte para nos ajudar a digerir e elaborar essa experiência, né? E, né, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, né? Essa digestão é aquilo que nos transforma também. Então, na nossa cultura ocidental, capitalista, patriarcal, é muito difícil manter um nível de saúde emocional. Muito difícil. Muito difícil ter uma relação saudável com as nossas emoções. De forma geral, a gente tem uma série de conteúdos que é um misto, né? Conteúdos cognitivos e emocionais reprimidos, assim, que a gente guarda eles e cuida e vai se comportando, né? E fazendo ações para evitar que aquilo venha à tona, né?
Então, eu acho interessante isso, assim, qual é a forma como eu olho para mim quando eu sinto raiva, ou quando eu sinto medo ou tristeza. Muitas vezes a gente procura, por exemplo, medo, raiva, tristeza, é muito comum a gente querer se livrar daquilo. E estratégias que a gente criou ao longo da vida tem a ver com, sabe, se distrair, desenvolver alguns vícios, né? E que não ficam só dentro de possibilidades de substâncias químicas, mas ficam dentro de possibilidades de comportamento, de comprar coisas, sei lá, de se comer tal coisa, de ficar se machucando, roendo, se coçando, enfim, tem muitas formas. E é muito interessante, porque isso, eu não coloquei ainda, né, mas isso é um processo que começa lá na nossa infância e está presente, né? Como eu também coloquei em um vídeo anterior, assim, é o passado presente, né? Porque o passado que passou, passou, né? Mas existe o passado presente, é como se fosse né, a nossa mochila que a gente carrega ao longo do tempo, e ali tem coisas que a gente nem sabe que a gente está carregando, né? Tem coisas que a gente nem colocou ali. E a infância é um período, assim, que a gente não escolhe muito o que a gente vai colocar ali, né? Então, esse fluir das emoções, né? Eu vejo como conectado com processos terapêuticos, né? E que conseguem criar um ambiente de suporte adequado, de confiança, de cuidado, de delicadeza, para que aquilo possa ser cuidado. Muitas vezes pela primeira vez, uma série de emoções, sensações vão ter voz pela primeira vez, né? E claro, isso não se resume só a contextos psicoterapêuticos, né? Isso também tem muito a ver com outras relações que a gente estabelece ao longo da vida, às vezes relações amorosas, às vezes relações de amizade, né? Então, é um pouco a partir das relações que a gente vai trancando porque precisou, e também é a partir de outras relações que a gente vai destrancando e permitindo que o fluxo natural das emoções aconteça, porque a vida é imprevisível, né? E é normal a gente ficar triste, é natural diante de certos contextos a gente sentir ansiedade, ou sentir medo, ou sentir muita alegria, ou enfim, né? E aí, eu acho que essa é uma reflexão que eu fiquei a fim de trazer hoje, né? Como criar contextos saudáveis, assim, para a gente poder ir olhando com calma, com cuidado, né? Para conteúdos, né, dissociados, né? Porque trauma também é isso, né? Tem uma dissociação. A gente não suporta, a gente dissocia e cria um mecanismo para manter guardado. E foi necessário, né? Então, eu vejo muito assim, redes de apoio são essenciais nesses processos, né? E é isso. Só uma reflexão hoje sobre esse arco-íris, né, das emoções humanas. Ela está anunciando o espaço de ter menos oportunidade. Quero assistir ao sol nascer pelas águas dos rios correndo.